Bom dia, bom dia. Segunda-feira, 2 de agosto. Bem-vindos novamente, né? Viemos aí de um recesso. Estamos iniciando hoje o nosso terceiro bimestre. O terceiro bimestre tem apenas 2 meses mesmo, né? Agosto e setembro. Ele é um pouco mais curto, né? Menor, tem menos dias do que os outros bimestres. Então, não podemos perder tempo em relação aos conteúdos. Vamos às observações importantes do início dessa semana. Primeiro, já falei, vou repetir, os boletins já estão disponíveis na secretaria para que vocês possam vir buscar. Vocês vão assinar e, junto com o boletim, vocês vão estar levando um trabalho que é o simulado da FTD, o simulado do nosso primeiro semestre, do nosso primeiros 6 meses, tá? Então, para poder fazer essa atividade, né, esse trabalho, vocês vão precisar consultar o módulo 1 e o 2. Esse simulado tem alguns conteúdos de algumas matérias, tá? Não somente de matemática. E essa atividade ela vai complementar a nota de teste de vocês. Ainda não foi definido quanto que vai valer esse simulado. Assim que a gente definir, eu passo para vocês. Mas eu coloquei assim um exemplo. Se esse trabalho valer 3 pontos, o nosso teste vai estar valendo, obviamente, 7. Se esse simulado for decidido que ele está valendo 5 pontos, o nosso teste vai valer 5, tá? Então, esse simulado, mais a nota do nosso exercício avaliativo, no mês de agosto, vai estar aí complementando e formando a nossa nota do teste. Esse simulado vocês vão entregar dia 23 de agosto na secretaria com o nome e preenchido corretamente a caneta. Não tem cartão resposta, mas vocês sabem que, como são questões objetivas, vocês precisam marcar apenas uma resposta em cada questão, tá bom? Quem fizer antes e quiser entregar antes, tudo bem. Agora, o pessoal que está em casa não pode vir, demorar muito, né, para vir buscar o boletim e o trabalho, porque quanto mais demorar para vir buscar, menos tempo para fazer, ok? Então, vamos lá iniciar a nossa aula do terceiro bimestre. Sim. Conforme eu já havia combinado com vocês, no nosso terceiro bimestre, nas aulas de matemática, nós vamos continuar com o módulo 2. Hoje nós falaremos sobre tipos de gráficos, tipos e análise de gráficos. O conteúdo do nosso teste do terceiro bimestre também é probabilidade estatística, mas essa parte de estatística, gráfico, média, moda, mediana, tá bom? E na aula de geometria nós vamos continuar usando o módulo 3 como os outros professores normalmente. Tivemos que fazer isso porque o módulo 3 ele veio específico com conteúdo apenas de geometria. Então, até o final de setembro, para a matemática, nós vamos estar utilizando o módulo 2. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Qualquer dúvida, só me perguntar. Fala. Hã? Não, geralmente os testes são no final, na última semana de agosto, depois do dia 20. Oi? Não. Não vai entender direitinho. Não. O teste vai valer como teste, né? Vai somar com a nota desse simulado. Não. 10 é a junção. O teste mais esse trabalho. Vamos lá. Gráficos. Primeiro conteúdo do nosso terceiro bimestre, gráficos. São recursos que auxiliam na interpretação de informações. Observe a seguir diferentes tipos de gráficos que informam acerca do acesso à internet no Brasil. Bem, todo gráfico, tá? Ele precisa ter um título e uma fonte. O título, obviamente, está demonstrando, né, qual é o tema desse gráfico, do que está se tratando esse gráfico, e a fonte é de onde foi tirada as informações.
Esse primeiro exemplo é um gráfico que a gente pode chamar de barras ou colunas. Ele pode ser assim na horizontal, conforme está mostrando a imagem, ou as barras podem ser na vertical, ok? Como eu falei, todo gráfico ele tem o seu título, que está aqui, ó, local de acesso à internet no Brasil, no ano de 2016, e ele possui uma fonte, que é da onde foi tirado todos esses números, essas informações, tá? O gráfico de barras é possível identificar facilmente o maior e o menor valor, ou maior ou menor quantidade. Aonde as pessoas acessam mais a internet analisando esse gráfico? Em casa, né? Nós temos ali 92% por cento das pessoas têm acesso à internet em casa. E o menor lugar? Qual é o lugar menos incomum para a gente acessar a internet? Local público de acesso pago. Exemplo, um restaurante, né? Num cinema. Geralmente aí, dificilmente tem uma. Às vezes tem até um Wi-Fi, né? Mas aí, como é muitas pessoas logadas em um só, geralmente não dá vazão. Então, em casa, no trabalho, na casa de outra pessoa, são os locais aí que mais as pessoas têm acesso à internet. Pictograma também é um tipo de gráfico. O pictograma, as informações apresentadas com auxílio de imagem relacionadas ao tema abordado. O pictograma, ele geralmente tem imagens e desenhos. Aqui, por exemplo, tempo de download de alguns arquivos para a conexão de banda larga. Então, esse gráfico ele está imitando mesmo o download. Tá vendo? Geralmente, o pictograma ele é relacionado ao tema, ao desenho do tema. Aqui nós estamos falando de download de arquivos. Então, o gráfico, quando ele tem a representação igual ao seu tema, nós chamamos de pictograma. Aqui está, por exemplo, o tempo estimado para download de um vídeo, 1 minuto e 44 segundos. Tempo estimado para download de música, imagem e imagem pequena, né? Então, nós temos ali menos de 1 segundo. Se eu perguntar para vocês, o que é mais rápido da gente baixar? Um vídeo ou uma imagem, de acordo com o gráfico? Uma imagem, né? É mais rápido. São 5 segundos para baixar uma imagem e 1 minuto e 44 segundos para baixar um vídeo. O vídeo geralmente demora mais o download. Ah, então, aqui, essa representação que está em verde do download é o tempo estimado para o download daquele arquivo. Fala, Isaac. Oi? A gente nem usa, né? Vamos lá? Aqui também temos a fonte, ó. A fonte dessa pesquisa é a Associação Brasileira de Usuários de Acesso Rápido. Então, todo gráfico ele vai ter um título e a fonte da onde foram tiradas aquelas informações. Outro tipo de gráfico é o gráfico de barras ou colunas duplas, onde nós temos aí 2 ou mais informações em apenas um gráfico. Aqui é o tipo de acesso à internet do brasileiro. O azul escuro está determinando a banda larga fixa e a banda larga móvel. A fixa é o Wi-Fi em casa, acredito eu, né? E o móvel é um chip ali do celular, o 4G, 5G, os dados móveis. Então, nós temos ali no norte, eles utilizam mais a internet banda larga móvel, né, no celular. No Nordeste está bem próximo, né, o acesso da banda larga fixa e da banda larga móvel. No Sudeste
A banda larga móvel também é um pouco mais utilizada do que a banda fixa. No sul, a fixa, aquela em casa do Wi-Fi, é mais utilizada do que a banda larga móvel. E no centro-oeste, a banda larga móvel também é mais utilizada do que a fixa, tá? Então, aqui nós temos, na vertical são os valores em porcentagem e na horizontal é de acordo com cada região. Se eu perguntar para vocês, né, a análise desse gráfico, qual a região que utiliza mais a banda larga móvel? O norte, né? De acordo com o gráfico, o norte é 88,2%. E a região que utiliza menos a banda larga fixa? O norte também, tá? Então, em um gráfico de barras duplas ou colunas duplas, é possível comparar os dois conjuntos de dados. Nós temos o gráfico de linhas. Esse gráfico de linhas ele é bem utilizado quando a gente vai falar, exemplos sobre eleições, até mesmo para os dados do Covid-19. O repórter, né, está utilizando também o gráfico de linhas, porque aqui a gente pode verificar a evolução durante o tempo. Quando é do Covid-19, né, infelizmente, aí os casos de contágio ou até mesmo de morte, a gente pode verificar no gráfico de linhas se está tendo uma crescente ou uma decrescente dos valores. Ah, sim. Quando é relacionado às eleições, tem uma margem para mais ou para menos, de acordo com porque quando eles fazem uma pesquisa, não entrevista todo mundo, né? É um grupo de pessoas. Então, pode ter uma margem de erro para mais ou para menos. Podem ter mais pessoas que poderiam votar naquele candidato ou menos pessoas. Por isso que eles colocam essa margem de erro, no caso. Porque não tem como entrevistar todo mundo. Eles pegam um grupo e fazem um gráfico referente às respostas daquele grupo. Não quer dizer que a resposta daquele grupo de pessoas é o que vai estar exatamente nas eleições. Ele tem uma média, mas não quer dizer que é o correto. Por isso tem a margem de erro. Então, aqui está dizendo domicílios com acesso à internet entre 2011 e 2016. Nós tivemos um aumento de quantidade de pessoas com acesso à internet em casa. Em 2011, 77,7 milhões de pessoas, aliás, de domicílios, de casas. E no ano de 2016, esse número já subiu para 107,9. Então, em um gráfico de linhas, a gente pode verificar se está tendo uma crescente ou uma decrescente de quantidade de acordo com o tema. Dúvidas? Professora, Pode falar. você tem uma dica de qual gráfico, assim, é mais fácil? Para a gente fazer, eu acho que o de barras é o mais fácil, né? O de barras e o de linhas, tanto faz. O pictograma, que como ele tem que estar relacionado ao tema, de repente pode ser um desenho mais difícil, né? Agora, o de colunas a gente pode fazer normalmente, o de linhas também. E tem o de setores, que nós vamos falar agora, que é bem utilizado também, tá? Olha só, o gráfico de setores, a gente também pode chamá-lo de gráfico de pizza, né? O gráfico de setores, ele é representado com uma circunferência de 360 graus, uma volta completa, e ele é determinado, né? Cada pedacinho dele está determinando a porcentagem. Porém, para a gente determinar essa porcentagem, esse pedacinho do gráfico de setores, nós vamos precisar utilizar o transferidor para eu saber o ângulo. Se eu for desenhar um gráfico de setores, eu não posso desenhar ele
aleatoriamente. Eu preciso calcular o ângulo que cada partezinha da pesquisa determina. Aí está escrito ali, em um gráfico de setores, podemos visualizar as partes de um todo. Nele, o círculo representa o total de 100%. Cada setor representa uma porcentagem desse círculo. Então, nós temos aqui os usuários de internet pelo telefone celular, por tipo de conexão usada de maneira exclusiva ou simultânea. Exclusiva é quando cada um tem o seu chip e a sua internet sem compartilhar com alguém, e simultânea é quando várias pessoas estão utilizando a mesma internet ao mesmo tempo, no caso ali do Wi-Fi. Então, 5% de usuários não usam nenhum desses tipos de conexão. Às vezes pode ser via cabo, né? A internet, numa empresa, por exemplo. Cada computador pode ter o seu cabo. 11% dos usuários de internet utilizam apenas o 3G ou o 4G, utilizam apenas a internet ali do celular e não compartilha com ninguém. 25% dos usuários utilizam apenas o Wi-Fi, né? Não tem aí um chip com crédito para utilizar os dados móveis, então só utiliza a internet quando está em uma Wi-Fi. Mas a grande maioria, quase 60%, utilizam os dois, tanto a internet no celular, quanto os dados móveis, quanto a Wi-Fi. Aí nós temos aqui uma lan house comunitária, que antigamente tinha bastante, né? Hoje em dia, não mais, nem tanto. Eu acho que muitos, muitos poucos, porque antigamente, para a pessoa ter um computador, custava caro, ter uma internet, né? Então, assim, para as pessoas que não tinham tanto esse acesso, né, às duas coisas, tivemos, assim, lan houses que tinham vários computadores e acesso à internet, que as pessoas iriam jogar, pesquisar alguma coisa, se não tivesse o computador e a internet em casa. Hoje em dia, reduziu muito, porque a maioria, né, já tem também o acesso aí ao smartphone, que tem já a internet no celular, ficou mais fácil. Poucas pessoas utilizam hoje em dia o computador para mexer em rede social, a não ser que você tenha um trabalho, alguma coisa para fazer, utilize outras ferramentas. Então, a Lan House já existiu, sim, mas hoje em dia, bem pouco, né? Então, vamos às atividades. Oi? Então, nós vamos primeiro aprender a analisar os gráficos, e durante essa semana a gente vai fazer atividades também construindo esses gráficos. De início, nessa primeira semana, nós vamos apenas analisar, tá? Tem um gráfico pronto, você vai verificar as informações e responder as perguntas. Oi? A gente poderia enviar um trabalho de matemática, a gente consegue um gráfico aqui, e perguntar para alguma coisa da escola, da nossa casa. Vamos verificar. Como eu falei para vocês, esse bimestre ele é um pouco curto, então a gente tem que terminar o conteúdo, fazer as revisões. Claro que a gente vai construir gráficos tanto no livro quanto no caderno, mas uma apresentação de trabalho não sei se vai dar tempo. Até porque você já tem um simulado também para fazer em casa. Vamos lá. No número 1, oi. Pode. Olha só, de acordo com as informações apresentadas anteriormente, analisando o gráfico de barras duplas, para responder a letra A. No Brasil, em 2016, que tipos de internet, banda larga, fixa ou móvel, predominava na região sudeste? Analisando o gráfico lá da 169, o de barras duplas, na região sudeste, qual predominava, a fixa ou a móvel? Dá uma olhadinha aí para mim, por favor. Nós estamos na atividade na página 170, mas a fixa. Na região sudeste, predominava, tanto na sudeste quanto na centro-oeste,
é a banda larga móvel. Então, coloca aqui para mim, ó. Ambas a banda larga móvel. Oi. Página 170. Quem está sem o módulo 2, coloca aí em aula, dia 2 de agosto, página 170, terceiro bimestre. Qual era a porcentagem de pessoas que usavam apenas a internet 3G ou 4G no ano de 2016? Vamos utilizar o gráfico de setores como informação. Nessa página 170, qual é a porcentagem de pessoas? 11%? 11%. Muito bem, coloca aí para mim. No ano de 2016, que porcentagem dos usuários brasileiros acessavam a internet no trabalho? 40%? Ó, aí já é o gráfico de barras lá da página 168. No trabalho, nós temos 40%. Muito bem. São do mesmo gráfico ainda, o gráfico de barras da página 168, de que local os usuários mais acessavam a internet? Em casa. Em casa, excelente. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou fazer a chamada que falta 3 minutinhos para acabar a aula. Já. Hoje passou bem rápido, porque eu entreguei o boletim, né? Aí amanhã a gente continua fazendo. Deixa eu fazer a chamada. Ah, tem mais uma aula hoje. Tô doido? Já esqueci, já. Vou fazer uma chamada, então, dessa primeira aula. Peraí. Vamos lá, dia 2, a chamada aqui rapidinho. Então, Ana Carolina Busson. Presente. Ana Gabriela. No chat. Brian. No chat. Bruna. Eu. Camille. Carol. Presente. Daniel. Presente. Eduardo. Presente. Emanuel. Evelyn. No chat. Gabriela. Faltou. Gabriela tá aí? Não. Isabela. Presente. Tá presente. Isaac. Júlia. Presente. Leonardo, pega para mim, por favor. Pode encher tudo. Cauã. Presente. Caio. Presente. Laura. Leonardo. Lívia. Lorena. No chat. Lucas Felipe. Lucas Simões. Lucas Felipe tá presente. Maria Clara. Miguel Francisco. Presente. Miguel Vieira. Presente. Pedro. Tainá. Presente. Yasmin Rocha. Viveiros. Presente. Angelina. Tá sem internet. Ok. Vou finalizar aqui, tá, gente? Quando a gente retornar, a gente continua fazendo essa atividade. Beijinhos.